Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio Por Falar em Comida, o novo podcast da MEDIS com coordenação científica da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde. Eu sou a Ana Filipa Nunes e neste podcast, ao longo de 5 episódios, vou estar à conversa com especialistas de saúde sobre os mais relevantes temas no âmbito da alimentação, com o objetivo de informar e também de esclarecer, mas ainda de incentivar a mudanças de comportamentos mais saudáveis no que respeita a escolhas alimentares. Hoje vamos conversar sobre alimentação económica e sustentável. Temos connosco a doutora Diana Pinheiro, especialista em literacia em saúde, e também o doutor Rodrigo Bernardo, vice-presidente da Associação Nacional de Estudantes de Nutrição. Muito obrigada a ambos por estarem aqui connosco e também pela disponibilidade para esclarecer estas questões tão relevantes nos dias que correm. Começo exatamente por aí, doutora Diana Pinheiro. Como é que este tema da alimentação económica e sustentável é tão relevante nos dias de hoje e nos dias que correm? Uhum. De facto, nós estamos num contexto, não é? É importante aqui fazer um enquadramento inicial, aqui em visão de helicóptero, não é? Nós temos aqui 3 realidades que poderemos aqui observar. Uma primeira, devido ao elevado custo de vida, não é? Todos nós, uma grande maioria, vai ao supermercado e consegue perceber que no final da conta tem vindo a aumentar aqui um pouco esse custo, não é? Dos alimentos. Daí ser realmente importante termos acesso a alimentos mais económicos, mas que em simultâneo possam ser também saudáveis. Uma outra realidade que podemos observar tem a ver com a tentativa de recuperar os danos que estão a ser observados no planeta, não é? E temos o Rodrigo que já nos vai também elucidar um bocadinho melhor. E depois uma terceira realidade é que a esperança média de vida subiu dos 67 anos, não é? Dos anos 70 para sensivelmente aos 81 anos e, portanto, mais do que darmos mais anos à vida, não é? É dar vida aos anos com qualidade, e a alimentação aqui, sem dúvida, que tem um papel primordial, e se ela puder ser mais equilibrada, mais saudável, económica e sustentável, permite aqui esta relação, não é? Entre o ser humano, o planeta e podermos, de facto, mudar até, inclusive, comportamentos de micro para o macro e vice-versa. E comportamentos é que as pessoas podem adotar para ajudar até na poupança? Consegue dar-nos alguns exemplos referentes a isso? Sim, podemos aqui ver já 3 ideias práticas. Uma primeira passa por nós podermos planear as refeições antes de irmos para as compras, por exemplo, não é? Em vez de nos confrontarmos com supermercados e de repente, ok, falta-me, o que é que me falta? Não é? E depois vamos trazer muitas vezes alimentos ou outras coisas que não são essenciais, não é? E portanto planear a refeição para a semana ou para o mês, dependendo aqui um bocadinho depois das rotinas de cada um, pode ser muito importante, não é? Portanto, a primeira dica, a primeira ideia seria realmente planear, porque é muito fácil nós entrarmos num comportamento de não adiamento da gratificação. Portanto, vamos buscar alimentos que possam não ser tão essenciais, não é? Que tragam um prazer imediato. Portanto, este processo de autorregulação é muito, muito importante e, por isso, o planear antecipadamente é essencial. Uma segunda ideia passa por olharmos para a nossa roda dos alimentos, né? A roda mediterrânica, que é bastante equilibrada e que nos diz que nós precisamos, assim, em média, de 132 gramas, 135 gramas de carne ou de peixe por dia. E muitas vezes nós comemos essa quantidade numa só refeição. Portanto, nós sabemos que a carne e o peixe tendem a ter um custo mais elevado, não é? Portanto, se reduzirmos um pouco essa quantidade, equilibramos também um pouco aqui a nossa refeição, a nossa alimentação, e por outro lado é também mais económico. Uma terceira ideia passa também por aumentarmos o consumo de leguminosas, porque também são uma boa fonte de proteína, neste caso vegetal. Por exemplo, leguminosas como, por exemplo, as ervilhas, as lentilhas, o grão de bico, que fornecem então exatamente estas fontes de proteína alternativas ou complementares até à carne e ao peixe, e podem ser acompanhadas como, por exemplo, arroz, batatas, batata doce, que são alimentos até de baixo custo também. Portanto, estas três ideias, também associadas a adquirirmos estes alimentos, por exemplo, no mercado local, não é? Portanto, a produtores locais, também permite que o preço também seja mais em conta.
Portanto, nos comerciantes locais, digamos Por assim, exemplo, por vezes é mais económico. por causa do transporte, não vem de sítios tão longe, por exemplo, o E combustível os que não alimentos da época? exatamente, também da época. Vamos também falar mais disso um bocadinho à frente. Exatamente. Estes comportamentos, para além de nos ajudarem a poupar, e agora vir-me para o Rodrigo, parece-me também relevantes para termos uma atitude mais responsável para com o planeta. E, aliás, esta é uma ideia que está cada vez mais permanente nos nossos comportamentos. Ainda assim, há mais que podemos fazer relativamente em termos de sustentabilidade. O que é uma alimentação sustentável e como é que nós conseguimos pôr isto em prática? Bom, efetivamente, a sustentabilidade é um tema certamente aqui cada vez mais em voga, é um tema que tem ganho aqui algum destaque nestes últimos tempos, mas efetivamente a realidade ainda não é assim tão favorável quanto gostaríamos que fosse. Atualmente, efetivamente, gastamos em termos de recursos naturais e de utilização dos recursos do planeta Terra, nós para que o planeta pudesse acompanhar os recursos que nós anualmente gastamos, seriam necessários 1,6 planetas Terra só para dar vazão, digamos assim, aos recursos que nós anualmente utilizamos. Estamos a falar de muitos recursos. Exatamente, exatamente. E, portanto, o planeta neste momento não tem capacidade de dar resposta às necessidades da população e nós vemos-nos aqui confrontados com uma realidade não menos preocupante, que é uma realidade de que em 2050 as previsões apontam para um aumento da população mundial na ordem dos 9 mil milhões e, portanto, recai sobre nós aqui a questão: como é que nós vamos arranjar recursos para alimentar todas estas pessoas? Como é que vamos alimentar toda esta população? Exatamente, exatamente. É essa a questão fundamental para 2050. Entretanto, criou-se também a Agenda do Desenvolvimento Sustentável para 2030, que foca também muito aqui a erradicação da fome. Eu penso que é o segundo objetivo para o desenvolvimento sustentável, mas, efetivamente, quando nós falamos em sustentabilidade, estamos a falar num princípio muito basilar, que é garantir o suprimento das necessidades do hoje, sem comprometer que as gerações vindouras, não é, que o amanhã, tenha também a oportunidade de garantir o suprimento das suas próprias necessidades. E a alimentação sustentável constitui-se aqui como um caminho muito viável para que esta estratégia possa ser atingida, digamos assim. Quando nós falamos em alimentação sustentável, em dietas sustentáveis, se nós formos à definição da FAO, da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, é uma definição de 2015 que define a alimentação sustentável como um padrão alimentar com baixo impacto ambiental, que contribui para a segurança alimentar e nutricional das populações, assim como para o seu estado de saúde, no presente e no futuro. E, portanto, esta é a definição clara de alimentação, de dieta sustentável. Na prática, como é que nós podemos, então, implementar a alimentação sustentável no nosso dia-a-dia? Eu trago aqui algumas dicas, algumas estratégias práticas para implementarmos uma alimentação sustentável no nosso dia-a-dia. Podíamos estar aqui horas a discutir este tema, mas trago aqui estratégias que as pessoas também consigam adotar no seu dia-a-dia. Como por exemplo? Desde logo, preferir alimentos locais e da época. Sabemos que um alimento local é um alimento que passa menos etapas a nível da cadeia de produção, distribuição e transformação e, portanto, passa menos tempo até que chegue ao consumidor. Ora, passando menos etapas, menos recursos, menos mão de obra que é investida e, portanto, é um produto que sai mais barato e que consome menos recursos ao planeta. Da época, aqui também muito importante ter em conta a questão da sazonalidade dos alimentos. Pode ser útil também fazer download de calendários da sazonalidade para garantir que estamos sempre a consumir alimentos, e isto aplica-se muito mais aos produtos hortofrutícolas, às frutas e aos hortícolas, para garantir que estamos aqui a consumir alimentos da época que estejam no seu ponto ideal de maturação e que também consumam menos recursos ao planeta. Preferir alimentos de origem vegetal em detrimento dos de origem animal. Carne, peixe e ovos são, sem dúvida nenhuma, alimentos também de muitíssima importância, mas se nós pudermos preferir os alimentos de origem vegetal que consomem menos recursos ao planeta e que, efetivamente, há pouco a doutora Diana dizia que nós consumimos muito mais carne do que aquela que nós efetivamente precisamos, e nós não precisamos de fazer refeições com carne todas as refeições. Nós precisamos que todas as nossas refeições tenham carne. E, portanto, preferir aqui alimentos de origem vegetal, 3/4 do prato vegetal, 1/4 do prato animal, e nem sequer precisamos de o fazer em todas as refeições. Seriam aqui estratégias práticas para implementar a sustentabilidade na nossa alimentação.
E de forma é que conseguimos, de alguma forma, conciliar estes dois conceitos para percebermos que até agora são tão importantes, quer na questão individual como também na questão coletiva. Como é que conseguimos garantir que fazemos uma alimentação económica e ao mesmo tempo sustentável? Quando me coloca essa questão, vem-me logo à ideia aqui duas grandes estratégias. Em primeiro lugar, redução do desperdício alimentar, que a doutora Diana também já abordou há pouco, e em segundo lugar, a mudança dos padrões alimentares. Nós vivemos numa realidade neste momento em que 1/3 dos alimentos que são produzidos acabam por ser perdidos ou desperdiçados. Esta é uma realidade preocupante e sobre a qual a juventude, a geração Z, deve efetivamente tomar partido e deve tomar aqui a ação em prol da saúde do nosso planeta. E estão preocupados? E eu acredito que estejam, e aliás, os esforços que têm sido desencadeados pela juventude, pelos jovens em prol da ação climática, têm sido, e da sustentabilidade, têm sido notórios, têm sido inclusivamente alvo também de algum mediatismo, mas que efetivamente vão acontecendo e as mudanças vão surgindo. E eu penso que, acima de tudo, não só a juventude, mas também os decisores políticos e as políticas a nível europeu, a nível internacional, acompanham muito essa vontade de fazermos alguma coisa, porque efetivamente não existe um planeta B. Mas focando-me na alimentação, que é um bocadinho também mais a minha realidade, penso que o planeamento antecipado das refeições diárias, semanais, penso que pode ajudar muito e é algo que as pessoas às vezes falham muito e que acaba por comprometer ou levar, ou no fundo induzir aqui o desperdício alimentar, efetivamente porque há falta deste planeamento das refeições. Uma gestão mais eficiente do dia alimentar permite-nos fazer também uma gestão melhor dos recursos que utilizamos e do próprio orçamento que temos disponível para a nossa alimentação. E Rodrigo, quais são os alimentos que as pessoas devem comer todos os dias, tendo em conta que já percebemos que é possível reduzir a carne e o peixe, mas de alguma forma que são essenciais para a saúde e para o bem-estar? Bom, de um modo geral, eu penso que a doutora Diana também já referiu a roda dos alimentos e a pirâmide da dieta mediterrânica, são dois ótimos instrumentos que nos podem ajudar a orientar a nossa alimentação numa vertente também muito sustentável e ambiental. Estamos a falar de alimentos obtidos com recurso a métodos de produção que respeitam o bem-estar animal e o bem-estar ambiental. A produção local e a sazonalidade, como também já referi, são aqui características fundamentais. Se possível, adquirir os produtos diretamente aos próprios produtores ou mesmo produzir a nossa alimentação a partir de casa, em hortas familiares, é algo que também devemos aqui encorajar e incentivar ao máximo. A compostagem, etc., são aqui estratégias que também não poderia deixar de mencionar. Depois, os alimentos minimamente processados, já referi, quanto menos processamento existe, menos recursos estamos a utilizar e menos mão de obra, digamos assim, é alocada à produção daquele alimento e, portanto, mais barato fica ao consumidor. E alimentos nutricionalmente adequados. Neste momento nós temos uma procura muito grande por alimentos clean label, por alimentos 100%. É exatamente esse tipo de alimentos que devemos também fomentar, baixos sem açúcar, baixos sem gordura saturada. Alguns exemplos muito breves, mas são aqueles que da pirâmide da dieta mediterrânica, que é a nossa dieta, o nosso padrão alimentar, a dieta mediterrânica, e sendo Portugal um país mediterrâneo, alguns exemplos práticos. Produtos hortícolas estão na base da dieta mediterrânica. Salada ou legumes de diferentes cores e sabores para abranger aqui um conjunto variado. Portanto, um prato bem colorido. Exatamente, de nutrientes, fruta, leguminosas, cereais e os seus derivados, preferir cereais integrais, tubérculos como a batata e não esquecer a água, está no centro da roda dos alimentos por algum motivo, porque deve acompanhar todas as nossas refeições. E as pessoas esquecem-se muitas vezes disso e essa é uma lista fundamental até para levarmos quando vamos às compras, Sem dúvida. seja ao mercado, seja aos supermercados. Doutora Diana Pinheiro, para poupar mais, o que é que cada pessoa deve e pode fazer quando vai às compras? Então, eu gostaria de fazer aqui um exercício prático, não é? Aqui, em dois momentos. Um momento antes de ir às compras e um momento em que se está depois nas compras. Isto partindo do princípio que estamos a ir presencialmente ao local, não é? Porque já existe hoje em dia também a possibilidade de encomendarmos online. Presencialmente, imaginando que vamos às compras, o primeiro passo é realmente, como já falámos, planear a refeição, não é? Pensarmos quais é que vão ser as receitas, o que é que vamos fazer ao pequeno almoço, jantar, quais é que vão ser os ingredientes. Este é o primeiro passo, não é? O segundo passo é fazer então uma lista de alimentos que vamos precisar. O terceiro passo será cumprir à risca com essa lista,
que esse digamos, um dos grandes desafios, não é? Esse é o grande desafio. O grande desafio, não é? Porque, de facto, passarem por outros corredores, locais. Exatamente. Portanto, a comunicação no supermercado é bastante forte, não é? E lá está, esta questão também da consciência, da atenção plena ao nosso estado de saciedade, ao nível da fome, não é? Portanto, daí passava então aqui à quarta ideia, fazer então uma leve refeição antes, não é? Ou, se de repente a fome surgir, temos algo que comer para não sermos depois estimulados a comprar tudo para saciar esta fome. Depois também um quinto passo é levar os nossos sacos reutilizáveis, por exemplo, não é? Os sacos que temos em casa, isso é uma forma também de economizar. Não temos que e sermos sustentáveis. Sustentáveis, exatamente. Comparar preços, agora já na segunda fase, na segunda parte do exercício, já dentro do supermercado, comparar marcas por quilo e por litro, por exemplo, não é? Porque normalmente nós vemos o preço em grande e depois em pequenino diz lá em cada marca quanto é que custa aquele artigo, aquele alimento, por litro e por quilo. E, portanto, ver o peso. Ver o peso, exatamente. Depois também optar sempre que possível por embalagens maiores, sempre que isso não resulta em desperdício, não é? Muitas vezes podemos comprar, por exemplo, a granel, que fica mais barato, não tem tantos plásticos, por exemplo, não é? E há muito desperdício. E há muito desperdício também aí, exatamente. Depois uma oitava ideia é estarmos atentos, por exemplo, às promoções. Nesses casos são boas oportunidades para pouparmos, sendo que aqui é importante estarmos atentos aos prazos de validade, não é? Porque realmente alguns podem ser mais baratos por estarem quase a expirar o prazo, sendo que, mas pode ser uma boa forma de estarmos atentos a essa informação. Depois tentarmos aqui o mais possível levar dinheiro aproximado, sendo que hoje em dia não se torna tão simples por causa da inflação e por todo este custo de vida que está a aumentar, mas tentarmos o mais possível levar dinheiro em numerário e evitar aqui os cartões de crédito, não é? Por sistema, portanto, claro que de vez em quando pode ser necessário, mas tentar levar uma quantia aproximada. E depois uma última informação que pode ser útil aqui em todo este processo, que é, como já disse o Dr. Rodrigo também, que é estarmos atentos aos produtos da época. E a pergunta muitas vezes que surge é: mas como é que eu sei quais são os produtos da época? Não é? Há quase tudo, todo o ano. Portanto, e realmente os calendários que o Rodrigo já falou, que se pode descarregar, o borda d'água, o antigo borda d'água que ainda existe nos quiosques, não é? E que os antigos agricultores usavam para saber quando é que poderiam semear, e também diz lá quando é que se vai apanhar, quando é que se vai colher, e portanto essa é a altura para que nós sabemos que existem esses produtos disponíveis para podermos consumir, mais baratos e mais saudáveis. Estamos mesmo a chegar ao fim e a pedir a ambos uma ideia final sobre alimentação económica e sustentável. Rodrigo, comece por si. Bom, vou pegar aqui numa ideia que ainda não referi. Há pouco falei do desperdício alimentar, mas parece-me importante também abordar os padrões alimentares. O padrão alimentar não é apenas aquilo que nós comemos, mas também sim a forma como nós nos relacionamos com aquilo que comemos. E lá para casa, ideias muito práticas de como aumentar, no fundo, a eficiência energética da forma como nos alimentamos e garantindo também aqui maior sustentabilidade na nossa alimentação. Usar chaleira elétrica em vez de uma panela, por exemplo, para aquecer água, é um método eficiente para, enfim, poupamos na conta do gás, poupamos na conta da luz e também garantimos aqui, no fundo, maior sustentabilidade na nossa alimentação. Uma panela de pressão em vez do forno também pode ser uma boa estratégia nesse sentido, e manter a tampa da panela fechada enquanto portanto, estamos a confeccionar a nossa alimentação, e desligar o lume um bocadinho antes para depois deixar que o alimento termine a sua confecção no calor residual. Também podem ser estratégias práticas lá para casa para... Essa é mesmo uma ótima dica, certamente, para quem nos está a ouvir. Doutora Diana Pinheiro. Eu deixava aqui um convite, não é? À experiência de quem está lá em casa também, de fazer uma mini horta em casa. Mas podem dizer, mas eu não tenho espaço, não tenho varanda, mas pode ser em 2 vasos. Semear ou plantar uma alface, por exemplo, ela vai crescendo, vamos tirando as folhas da alface diretamente para o prato, para a salada. Portanto, em vez de estarmos a comprar aquelas alfaces que vêm em pacotes já pré-lavadas e depois não usamos outra vez e, portanto, vai-se estragar. E depois também aquelas batatas que começam a grelar, por exemplo, pomos num vaso, pomos terra, ela vai crescendo, vai dando uma folhagem muito bonita, também serve de decoração, e depois vamos podendo tirar as batatas que vão ficando na terra, vamos abrindo da terra, vamos tirando as batatas. Portanto, económico, sustentável e muito prático, penso eu.
Muito obrigada, doutora Diana Pinheiro. Muito obrigada também, Rodrigo Bernardo, aqui o representante da geração Z, presentes neste nosso primeiro episódio do podcast Por Falar em Comida. E é assim que chegamos ao fim. A quem nos vê, convido a acompanhar-nos nas várias aplicações do podcast e também no YouTube, e ainda saber mais sobre alimentação saudável no site da Medis, onde poderá encontrar mais conteúdos esclarecedores que contam também com a coordenação científica da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde. Encontramo-nos no próximo episódio e já sabe, sempre que falamos em comida, falamos de saúde. Até lá!